Por falar em Tite, mano, a gente falou aqui de alguns técnicos. A gente falou com muito carinho do Ancelotti, com muito carinho do Guardiola, Klopp. Temos vários técnicos aqui. Por que a gente não vê... A gente teve, antes do Tite chegar pro Flamengo, teve aquela especulação do... Pra onde o Tite vai? Que o Corinthians tentou várias vezes e não conseguiu. E dessa coisa de vai pra Europa, ele queria um time grande, queria um time... Pra ir pra Europa, ele tinha que ganhar a Copa, velho. Então, por que a gente não tem mais técnico brasileiro indo pra Europa? Mas não é uma constância, é muito difícil. A gente tem o Felipão e o Luxemburgo ali naquele período ali, Portugal, o Felipão, o Chelsea e o Luxemburgo no Real Madrid, mas geralmente você não vê, é muito difícil. Tem a primeira que acho que é a barreira da língua. É muito mais fácil um cara que fala espanhol chegar lá e conseguir, né? Hoje a gente até vê bastante técnicos portugueses trabalhando na Inglaterra. Geralmente a gente vê. Mas eu acho que a barreira da língua sempre pegou muito e a cultura do futebol brasileiro. A gente tem muito técnico paternalista aqui, que não é uma tendência europeia. O Filipão se ferrou no Chelsea nessa daí, né? Ele brigou com o Drogba, que era o principal jogador do time, cara. O Luxemburgo chegou lá e tentou ser paizão do Zidane, mano. Não vai beber vinho, não. Queimou. Tipo, não dá. É difícil. E os caras falaram pra ele. Mister, né? O Luxemburgo, não faz isso aqui, cara. Os caras gostam de, depois de jantar, beber o vinhozinho deles, não sei o quê. Quis cortar, ele quis crescer como ele cresceu no Brasil. Não funciona. Mas eu acho que, primeiro, o estilo de trabalho é muito diferente. O argentino é mais parecido com o europeu nessa parte. Você vê muito técnico argentino trabalhando lá. Né? O Pochettino mesmo, que eu acho um técnico bem limitado, tá lá, tá no Chelsea. Né? Mas aqui eu acho que é muito dessa coisa de paizão. Muita coisa de paizão. Aqui é normal. O jogador brasileiro tem essa característica de gostar de um técnico que abraça você, que conversa, que fala, que é seu paizão mesmo. O Renato Gaúcho, né? É o professor, né? Tipo, o professor. Chama de professor, cara. Tipo, é o cara que tá ensinando você. Então, eu acho que esse é o principal impeditivo de ter brasileiros treinando na Europa. Porque não casa. Aqui tem concentração, lá não tem. Lá o cara cata o carro, 1 hora antes do jogo, ele vai pro estádio. 2 horas antes do jogo. Essa é a concentração do cara. Aqui não. Vamos, todo mundo dormir no mesmo hotel pra se concentrar pro jogo. Santos e Mirassol. Tipo, entendeu? É complicado. É cultura muito diferente. Mas também acho que o Brasil, como gosta de copiar, ele abre muito mão do que a gente mesmo já construiu. O Brasil deixou de criar a meia ofensivo. Né? Deixou. Por quê? Porque não vende. Porque a Europa não quer tanto esse meio ofensivo. Hoje quer, né? Hoje já tem. O De Bruyne é um meio ofensivo. Mas assim, a Europa não compra. O que a gente precisa? Formar ponta. Aí você olha pra seleção, o que tem? Ponta. É Rodrigo, é Vinícius Júnior, é Antony, é uma porrada de ponta. Martinelli. Tem 10? O 10 é sofrido pra achar um. E, cara, qual que é o maior jogador expoente da 10 da história do futebol? É o Pelé. Qual que é a função dele? Ponta de lança, que é uma função brasileira. Ponta de lança, camisa 10 clássico, meio atacante, é essa função. Que o Brasil, historicamente, sempre criou. Zico, o Pelé, Rivelino, Ademir, cada um na sua característica, uns mais de criação, outros mais de finalização, mas todos meias clássicos. E o Bebeto mesmo. O Bebeto era um segundo atacante, não era centroavante. Hoje o Bebeto não teria função no campo, no Brasil. Onde você vai botar o Bebeto aqui hoje? Onde você vai jogar? O Rivaldo. O Rivaldo teoricamente seria um meia. Mas ele era segundo atacante. Na Copa de 2002 ele foi segundo atacante. Ele não foi meio ofensivo. O meio ofensivo foi o Ronaldinho. Onde você vai encaixar esses caras hoje? Não dá, porque o sistema de jogo, entendeu? É muito difícil, cara. Porque o Brasil abriu mão da sua própria história pra querer copiar europeu. Mas você acha que a falta de... Porque assim, a gente passou uma crise, acho que a gente ainda passa por essa crise, de falta de técnico brasileiro. Você para pra ver assim, saiu um técnico do seu time... Vamos consultar um português aí. Você tá maluco. Tá na moda, um desespero. Né? Mas é porque o Abel deu muito certo e o Jorge Jesus também. Sim, mas é um desespero, assim. Você fala assim, quem tá no mercado? Você fala, meu Deus do céu, fudeu. Toda vez que sai um técnico do Palmeiras, você fala assim, pelo amor de Deus, que não seja o Luxemburgo ou o Filipão. Sim. Porque parece que é sempre a carta que volta. Sim. Um Cuca, um Mano Menezes. O Cuca ainda é bom. O problema do Cuca foi o que aconteceu. Sabe, tipo, é sempre os mesmos 5, 6, sei lá, não sei como não trazem um leão, sabe? Vão... O Leão não voltou porque não quis. O Santos tentou. Loucura, sabe? É sempre os mesmos caras. Sim. Você acha que talvez essa crise que a gente tem também é por uma falta da gente não formar técnicos, não formar um estilo de futebol brasileiro, cara? Na verdade, eu acho que falta dos próprios treinadores de encontrar sua própria identidade.
Isso vem do muito futebol europeu e brasileiro. De querer muito copiar o que dá certo. E na Champions League o que dá certo? Meu irmão, você tá jogando a 3ª divisão de Alagoas. Não adianta você copiar o Guardiola. Cria um jeito de você ter o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio jeito de jogar. Eu gosto mais de defesa, que é o Carille, por exemplo. Gosta mais de defesa. É uma tendência de jogo. É válida. Entendeu? Mas é aquela coisa. A gente tem muito essa coisa de querer copiar o Guardiola porque ele é o cara do momento. Só que tem, tipo, o Klopp, que é o Gegenpressing, que é outro tipo de jogo, que é muito bom também de ver. O do Ancelotti, que é muito do improviso e tal, né? De entender, lógico, tática e tal. Mas tem muito desse poder de improvisação. Por que só quer copiar o cara? Um cara. Por que só quer fazer o dele? Você pode, obviamente, você ter aspirações e inspirações nos caras, mas criar o seu próprio modelo, criar o seu próprio jeito de jogo. Todo mundo, o Diniz, tá? O Diniz, pelo menos, ele tenta. É o jeito dele. Sim. O caos é o dele. Ele gosta daquilo, da formação de ser humano, né? Tem muito essa conversa aí do John Kennedy, dá muito falado aí, né? Quantos John Kennedy tem por aí? Realmente, né? O cara com 16, 17 anos, ele tem a obrigação de sustentar a própria casa. Põe isso na cabeça de um jovem de 17 anos. É muito difícil, cara. Viver com essa pressão na cabeça. É dinheiro chegando, mas você tem que ter tudo sob controle. O dinheiro chegando, o sustento da sua casa, né? Um monte de gente encostando em você, porque afinal você está em evidência. E ainda, além de tudo, casar tudo isso e jogar bem em campo, treinar, performar, tudo isso tem que pesar. Eu fico pensando num mundo que o Luan, ao invés de ir pro Corinthians, foi pra um São Paulo pra jogar com o Diniz, ou pra um Fluminense pra ficar com o Diniz. O Luan Guilherme? O Luan, rei da América. Ele teve uma oferta da Sampdoria que ele não quis ir na época, né? Foi a única que veio. Por quê? Porque ele já era velho, 24 anos é velho. A Europa não quer mais esses caras velhos. Mas pensa ele com o Diniz, se o Diniz não recuperava ele? Cara, é aquela coisa, né? Não acho que o Diniz recupera todo mundo também, né? Ele tem problemas. O Tietê foi um problema aí, por exemplo. Mas eu acho que era uma chance, né? De entender o cara e tal. Mas assim, a vida é feita de escolhas. O Renato também é muito bom nisso e ele não conseguiu nessa volta aí do Grêmio, né? Na própria saída do Grêmio já era o Renato. Já era problema, né? Já era problema. Então, assim, é muito... e aí é um caminho. É muito fácil o jogador responsabilizar terceiros. Isso acontece muito. O empresário. Não, meu irmão, é você. Você que escolhe. O empresário te mostra negócios, você escolhe. Então, é muito fácil o jogador escorar isso. Eu entendo que tem toda essa coisa de pressão, de entender se é muito novo, você sustenta a sua casa, é muito dinheiro entrando e tal. Mas... você não é uma pessoa que não tem consciência das faculdades mentais. Ela sabe o que ela tá fazendo, né? Então o Luan escolheu. Escolheu a Sborne, escolheu as escolhas que foram feitas por ele, foram responsabilidade dele. É muito fácil falar, a vida é difícil e tal. Mas a vida é difícil para N pessoas, né? A gente tá falando no campo esportivo, mas a vida em si, cada um é de um jeito. Tem gente que é muito mais tendenciosa à tristeza, tem muito mais que a alegria, e assim que é a vida. Mas não dá pra gente ficar se escorando em terceiros o tempo inteiro, achando que a culpa é sempre do outro e não nossa, né? E escolheu o motel errado também, né? Escolheu o motel. Na verdade, qualquer motel que ele tivesse escolhido, ele seria pego. Qualquer um. Esse que você acabou de assistir é um corte do podcast com o Edu do Futirinhas. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu!